desejo que tenhamos aí uma manhã rica e de compartilhamento de conhecimento. Obrigada, professora. Kiko, por favor. Eu quero deixar para todos aí que durante a fala da professora professora Daiane, vai estar no chat o link para o formulário de presença. A professora Daiane Cris de Aquino é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Desenvolvimento Econômico também pela Universidade Federal do Paraná e doutora em Tecnologia pela Universidade Tecnológica do Paraná. Atualmente é professora do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, ministra da disciplina de Economia Política e atua em pesquisas na área de Economia Política. Também aqueles que quiserem intervir, fazer alguma colocação depois da fala da professora Daiane, é só se manifestar no chat, que poderá ser feito oralmente ou por meio de texto no chat mesmo. Professora Daiane, muito obrigado, seja bem-vinda e a palavra é sua. Então, bom dia a todos e todas. Eu quero começar agradecendo o convite. Eu e a professora Maria de Fátima estivemos, o Kiko também estava, né, na livraria Vertov, né, quando a gente foi fazer uma discussão sobre a questão do Marx, né, um pouco sobre a teoria do Marx, sobre a vida. E foi lá que eu acho que surgiu essa ideia, né, do Kiko. O professor Geraldo deve ter comentado com o Kiko sobre esse artigo, ele me convidou. Eu compartilhei esse artigo que eu vou apresentar hoje com o Kiko, então depois ele pode, não sei se alguém teve a oportunidade de ler, né, mas depois, se alguém tiver interesse, pode pegar com o Kiko ali, eu compartilhei o arquivo, né. Então, eu agradeço muito esse convite, porque é sempre uma oportunidade da gente apresentar, né, essas ideias, né, e discutir e poder aprimorar, aperfeiçoar o que a gente escreveu ali. Então, já é a terceira ou quarta vez que eu estou apresentando esse artigo num grupo, né, e cada vez que eu apresento, eu percebo que eu preciso explicar uma coisinha a mais ali, que para mim estava bem claro, mas que não está sendo muito bem compreendida, vamos dizer assim, né. Esse artigo, ele nasceu, na verdade, a gente começou a escrever ele em 2017, né? Então foi uma longa trajetória, porque ele foi publicado em 2022. Ele nasceu com uma monografia de graduação, né? Um orientando meu que trabalhava com entrega de comida numa plataforma, que é uma plataforma, agora nem me lembro o nome, ela atuava só aqui em Curitiba. E ele me chamou e falou: professora, eu lembro que a gente estudou lá a teoria do Marx, a gente estudou os capítulos sobre o salário, e como eu trabalho com isso, eu acho que tem a ver, que a gente poderia fazer um trabalho sobre as plataformas, os entregadores. Eu falei: tá bom. Nós fizemos esse trabalho, né? Ele fez um bom trabalho. Mas na hora da banca, né? O professor Tipola estava na banca e naquela ocasião a gente compartilhava a posição, vamos dizer assim, hegemônica sobre esse assunto, né? E o professor Tipola nos colocou uma pulga atrás da orelha, né? Se realmente as relações de trabalho que se estabelecem entre as plataformas e os entregadores era aquela mesma. E aí nos convidou para escrever esse artigo, e foi então que a gente começou a escrever isso, e acabamos trilhando um caminho que nos afastou completamente da visão convencional sobre esse tema, né? Então eu gostaria de alertá-los aqui que a gente apresenta aqui uma ideia diferente sobre o que é o capital das plataformas, né? O que seria a relação entre o capital das plataformas e esses entregadores, esses trabalhadores. Outra coisa que é importante já deixar alertado é que a gente percebeu que a atuação dessas plataformas, elas apresentam especificidades a cada ramo de atuação. Então, nem sempre é fácil você simplesmente generalizar o que eu vou dizer aqui para todos os tipos de trabalho por plataforma. Então, a ideia é que, tanto que a gente começou chamando isso daqui de uberização do trabalho, e hoje a gente não chama mais, porque nós estamos escrevendo um segundo artigo que é só sobre o Uber, porque a gente observou diversas especificidades na plataforma Uber, né? Então, esse trabalho ele se refere especificamente a as plataformas que são parecidas com o iFood ou a Rappi, né? O iFood, então, que é a entrega de comida, que você pede no restaurante, ou o Rappi, que é aquela entrega de itens de supermercado. Então, todas as plataformas que atuem semelhantes ao iFood e ao Rappi, eu acho que se enquadram nas questões teóricas que a gente vai falar aqui.
Para outros trabalhos de plataforma, precisaríamos pensar se realmente essas relações se aplicam, tá? Aqui que eu vou tentar compartilhar o slide aqui, porque daí eu não fico... Eu compartilho a tela, então. A tela, né? Isso. Deixa eu ver se vai dar certo. Agora tá meu WhatsApp, né? Tá. Tá meu e-mail. Sim. Cadê a minha telinha? Igual você fez aquela hora. Deixa eu ver aqui. Se eu clicar nela primeiro... Não, mas eu não acho ela. Bom, vamos ver agora. Deixa eu ver. Sem se preocupar com o tempo, professor. Fique tranquilo. Deixa eu ver aqui. Faz o seguinte. Se eu deixar isso aqui, ter jeito de eu compartilhar outra coisa. Agora uso. Foi. Agora deu, Aí. né? É só dar um zoom a mais. É isso aí. Perfeito. Deu Perfeito. certo, né? Beleza. Perfeito. Então, esse artigo aqui, É pessoal, o só, nome é esse. professora Dani, eu já coloquei o artigo aqui no chat para todos que quiserem Joia. ter, tá ok? Tá bom, obrigada, Kiko. O nome do artigo é Capital de Comércio e Vendas, o trabalho de delivery sob o jugo dos capitais de plataforma. Então, os autores, eu, o professor Tipola e o Fernando. O Fernando foi um doutorando do programa de pós-graduação nosso aqui, então ele colaborou também com esse artigo. Qual que é a ideia desse artigo, pessoal? O nosso objetivo aqui era entender a relação que existe entre as plataformas e os entregadores, né? A gente quer saber a relação teórica existente entre esses entregadores e como é que as plataformas medeiam esse trabalho. Mas por que isso? Será que não tem trabalho suficiente que já explica isso? Então, esse é o problema, né? A nossa revisão da literatura nos levou à seguinte constatação, né? Existe uma extensa literatura que fala sobre plataformas, marxistas e não marxistas, né? As não marxistas também é uma quantidade bem grande de literatura sobre isso. Nós nos concentramos na análise da literatura marxista sobre o tema das plataformas, né? E a gente constatou que, apesar de haver muito trabalho sobre isso, os trabalhos são prioritariamente descritivos. Trabalhos muito bons e que nos ajudaram bastante para a gente entender o fenômeno, mas que acabam se concentrando na descrição de como que é o trabalho desses trabalhadores, né? Então, acabam se concentrando apenas na descrição do processo de trabalho, sem se preocupar com a análise de coisas como essas perguntas que eu estou colocando aqui, né? Qual é a natureza do capital de plataforma? Ou empresas aplicativos, enfim. A gente vai chamar de capital de plataforma. Qual que é a origem do ganho dessas plataformas? De onde que vem o lucro delas? Como é que surge o lucro delas, né? Qual é a relação de trabalho entre essas empresas e os entregadores, né? Esses entregadores são trabalhadores assalariados? Esses entregadores são trabalhadores produtivos, né? Então, a gente vai tentar responder isso. Qual que é a origem do ganho desses trabalhadores? Então, o nosso trabalho é um trabalho bem teórico, por assim dizer, né? Que tenta utilizar de forma bastante exaustiva todos os conceitos ali que o Marx apresenta na principal obra dele, que é o Capital. O que a revisão da literatura nos traz, pessoal? Eu acho que tem duas grandes interpretações. Na verdade, uma que é hegemônica, que eu diria assim que 99% dos trabalhos usam essa, e uma que, na verdade, é só um professor, que é o professor Eleutério Prado, que tem essa ideia. Então, eu vou começar por ele, né? Ele interpreta a relação entre os entregadores e as plataformas como se os entregadores estivessem subsumidos ao capital portador de juros, né? O que seria isso? Na visão dele, esses trabalhadores são trabalhadores autônomos, mas estão subsumidos ao capital portador de juros porque eles pagam, eles produzem valor, mas eles pagam uma taxa para essas plataformas. E na visão desse professor, essa taxa seria os juros pagos pela plataforma, né? A gente encontra problemas com essa interpretação de várias naturezas, né? Primeiro, taxa diferente de juro, né? Então não tem como nem tem como a gente calcular como é que poderia ser, como é que a taxa poderia ser o juro pago pela plataforma, porque a gente precisaria saber qual é o valor desse empréstimo, né? Para que se gerasse um juro. Como se determinaria essa taxa de juros, né? Qual que é a relação dessa taxa de juros, que seria a taxa
paga para a plataforma em relação à taxa de juros da economia corrente. Então, essas questões não ficam esclarecidas pelo artigo dele, então a gente acha que esse tipo de interpretação é problemática e que não seria o caminho para explicar a relação entre o entregador e as plataformas. A segunda grande visão, que na verdade ela é a visão que mais domina, é achar que as plataformas são o capital industrial. Mesmo nos trabalhos que não explicitam isso, implicitamente eles tomam as plataformas como um capital industrial quando eles dizem que as plataformas que há uma relação de assalariamento entre o entregador e a plataforma, né? Então, os principais argumentos dessa visão são esses dois aqui, né? Que é o que a gente vai trabalhar mais aqui, discutir mais esses argumentos. Então, segundo esses trabalhos, que é 99% dos trabalhos nessa área, eles argumentam que há um nexo monetário entre a plataforma e o entregador. O que é esse nexo monetário que eles falam, né? Que existe uma relação de assalariamento, né? Então, essa é a principal coisa que nós vamos contestar, digamos assim, né? Na nossa visão. E a segunda coisa é a ideia da subsunção do processo de trabalho ao capital, né? Essa coisa da subsunção do trabalho, né? A gente encontra lá na seção 4 do Capital, principalmente, mas em outras obras também. E aí, esses autores se apegam a essa ideia de subsunção para justificar, né, que o capital das plataformas seria o capital industrial, portanto, que ele, ao contratar esses entregadores, estabelece ali com eles a relação da mais-valia. Nós vamos uma visão contrária, né? Nós vamos para o outro lado, né? Porque nós vemos problemas nessa argumentação, né? Primeiro, nós não entendemos que o pagamento do frete do entregador seja capital variável. Então, essa é uma discussão que a gente vai fazer bastante aqui. E segundo, nós não achamos que o processo de trabalho do entregador está subsumido ao capital. Então, a gente vai precisar fazer uma rediscussão do que é a subsunção do trabalho ao capital aqui para a gente apresentar o nosso argumento. Tá? Mas, antes de tudo, antes de eu entrar na discussão propriamente dita, eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte conceito, o contexto, né? O contexto que nós vivemos no capitalismo hoje é o contexto da Lei Geral da Acumulação Capitalista que o Marx explicou lá no livro 1, no capítulo 23, né? Já há quase 160 anos. Então, o que nós temos no capitalismo, o que a gente tem no capitalismo hoje é isso. O capitalismo funciona desse jeito aqui, né? Conforme a Lei Geral da Acumulação Capitalista que o Marx apresentou. E o que é essa lei, né, pessoal? É a ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas, e aí no caso específico do assunto que a gente vai tratar hoje, nos interessa o desenvolvimento da internet, o desenvolvimento e a difusão dos smartphones, né? Da possibilidade da grande massa da população ter acesso a um smartphone, ter acesso a uma internet, os sistemas eletrônicos de transação financeira, né? Então, todos esses aspectos do desenvolvimento das forças produtivas, somados à Lei Geral da Acumulação Capitalista. O que é a Lei Geral da Acumulação Capitalista? É aquela ideia que o Marx falava sobre os capitais acumulam capital sempre com a composição crescendo. A composição do capital, só para a gente lembrar, né, é a relação que se estabelece entre o capital constante e o capital variável. O capital constante nada mais é do que o valor dos meios de produção. O capital variável nada mais é do que o valor da força de trabalho. Então, a relação entre as variáveis ela vai crescendo ao longo do tempo em razão da mecanização dos processos produtivos. Então, o capital industrial, para ele sobreviver dentro da concorrência, ele é forçado, ele é estimulado a mecanizar seus processos produtivos. E por que isso é importante? Porque isso gera aquilo que vai permitir a viabilidade do funcionamento do capital plataforma, que é o exército industrial de reserva, né? Graças ao fato de que os capitais se comportam sempre dessa maneira, ou seja, acumulando capital com composição crescente, vão gerar sistematicamente superpopulação relativa, ou seja, uma sobra de trabalhadores que não podem ser ocupados pelo capital. O capital não quer mais esses trabalhadores porque o capital mecanizou o processo produtivo. Então, esses trabalhadores estão sobrando. Aí o Marx vai dizer que esses trabalhadores estão
formam o Exército Industrial de Reserva. Então, tudo isso que eu estou falando está lá no capítulo 23 do livro 1, né? Então, os capitais de plataforma, eles surgem nesse contexto, o contexto do desenvolvimento das forças produtivas no que diz respeito à internet, smartphones, sistemas eletrônicos de transação, e no contexto da superpopulação relativa, da existência do Exército Industrial de Reserva. Portanto, o que a gente começa a perceber, analisando a relação dos capitais de plataforma e da classe trabalhadora, é que o capitalismo vive intensamente essa contradição de tentar se desvencilhar da força de trabalho, apesar dela ser a única fonte do valor. Né? Se a gente for lembrar lá da teoria do valor-trabalho do Marx, a gente sabe que para o Marx a força de trabalho é a única criadora de valor. O lucro, ele advém desse valor criado pela força de trabalho na forma de mais-valia, mas tendo em vista essa contradição que existe entre o capital e o trabalho, apesar do lucro do capitalista vir justamente do trabalho despendido pelo trabalhador, ele tenta sistematicamente se desvencilhar da força de trabalho. Né? Então, na medida em que o capital industrial obtém sucesso em se desvencilhar da força de trabalho, ele produz exército industrial de reserva. E as plataformas vão se nutrir justamente deste fenômeno, vão se nutrir da existência dessa superpopulação relativa. Então, tendo isso em vista, a nossa interpretação alternativa ao que existe hoje é dizer o seguinte, né? O capital das plataformas não é um capital industrial, muito pelo contrário, ele é um capital comercial, né? E aí vamos lembrar um pouquinho o que o Marx explica sobre capital comercial. O Marx vai mostrar o capital comercial só lá no livro 3, né? E quando ele apresenta o capital comercial, ele vai dizer assim, o capital comercial tem dois tipos de capital comercial. O capital de comércio de mercadorias, que é o capital clássico, vamos dizer assim, capital comercial clássico, que é aquele que a gente conhece do supermercado, né? É aquele capital que vai comprar mercadorias para revender. Então, esse é um tipo de capital comercial. E existe um segundo tipo de capital comercial que o Marx chama de capital de comércio de dinheiro. Esse é especialmente interessante para a gente porque nós achamos que o capital das plataformas se comporta de forma muito parecida com o capital de comércio de dinheiro. Né? Por quê? Porque quando a gente olha para como é que o capital das plataformas se comporta, e aí, de novo, especificamente neste ramo de entrega de comida, tá? Entrega de comida ou entrega de itens de supermercado. O que o capital de plataforma faz? E aí vamos pensar especificamente num capital específico que é o iFood. Né? Eu acho que todo mundo aqui já pediu um iFood na vida, então deve saber mais ou menos como é que é essa relação. O que o iFood faz? Né? O iFood ele não é um capital industrial porque ele não produz nada. Ele não realiza o ciclo DM de linha. Né? O que está acontecendo? Acontece que existe uma triangulação, vamos dizer assim, entre o consumidor, o restaurante, se eu for pedir uma pizza, por exemplo, né? Então vamos imaginar o pedido de uma pizza. O consumidor, o restaurante que produz a pizza e o entregador. Essa é a relação econômica que se estabelece, né? O iFood vai fazer o quê? Ele vai apenas mediar essa venda. Então ele não vai comprar pizza. O iFood não compra pizza e revende. Não, ele não faz isso. O iFood não contrata o motoboy para entregar pizza. Não, ele não faz isso. O que ele faz? Ele simplesmente intermedia a venda. E ele faz isso por meio da plataforma. Então a plataforma surge para, vamos dizer assim, ligar esses três pontos. Ligar o restaurante ao consumidor, ao entregador, né? Nesse sentido, então, o que o iFood faz? O iFood ele realiza meras operações técnicas em relação às vendas das mercadorias. Ele não compra mercadorias, ele só realiza a venda dessas mercadorias, né? E é por isso que a gente acha que ele se assemelha muito ao conceito de capital de comércio de dinheiro do Marx. O Marx define o capital de comércio de dinheiro dizendo assim, o capital de comércio de dinheiro é aquele que realiza meramente operações técnicas relacionadas à guarda do dinheiro, a guarda do dinheiro, ao câmbio, a contabilidade. Então, quando a gente deixa o nosso dinheiro lá no banco, o que o capital bancário está fazendo? Está lá cuidando do dinheiro, está guardando, está fazendo a contabilidade para ver se aumentou ou diminuiu a quantidade de dinheiro lá. Então, são meras operações técnicas que ele está realizando. Então, quando a gente lembrou da definição de capital de comércio de dinheiro,
a gente percebeu que o capital de comércio, o capital do iFood, né? O iFood realiza uma coisa muito parecida com isso. E é por isso que a gente deu um nome específico para ele. Então, a gente está chamando de capital de comércio de vendas. Então, a gente poderia dizer assim, bom, junto aos dois tipos de capital de comércio que o Marx já havia apresentado, capital de comércio de mercadorias e capital de comércio de dinheiro, nós podemos acrescentar um terceiro, que é o capital de comércio de vendas, né? Então, esse capital realizaria esse ciclo que eu estou mostrando aqui embaixo, né? O D, aquele nosso ciclo DM de linha, ele se daria nesse sentido aqui, né? O capital de comércio de vendas, ele adianta uma quantidade de dinheiro, mas não para comprar mercadorias, só para viabilizar a plataforma, né? Uma vez viabilizada a plataforma, ele vai intermediar a relação entre o restaurante, o entregador e o consumidor. Então tá ali o R significa restaurante, o MT significa a mercadoria frete produzida pelo trabalhador, né? E o DC significa o dinheiro do consumidor. Isso aqui é bem importante, porque é aqui que a gente vê, que a gente enxerga que não há relação de capital-trabalho entre iFood e entregador. Por que não há? Porque o frete não é pago na forma de capital variável. Ele é pago com o dinheiro que vem direto do consumidor. Esse dinheiro sai do consumidor, passa pelo sistema financeiro, que são as maquininhas lá, que estão viabilizadas, digamos assim, pela plataforma, né? É preciso que se diga que a gente não fez análise dessa relação, tá? Que é uma relação entre dois capitais, o capital de comércio de vendas e o capital de comércio de dinheiro que opera as maquininhas. Isso é um trabalho que precisaria ser feito, a gente não fez. Mas voltando aqui, por que é aqui que a gente enxerga que não há relação capital-trabalho entre o iFood e o entregador? Porque o que o entregador tá vendendo não é a sua força de trabalho. Ele está vendendo uma mercadoria. Ele está vendendo uma mercadoria frete. Quem está comprando essa mercadoria frete é o consumidor. Portanto, quem está pagando diretamente esse frete é o consumidor. Só que ele paga intermediado pela plataforma, né? Aonde que se realiza esse processo produtivo, né? E qual é a origem do lucro do capital de comércio de vendas? Bom, existe nessa relação aí, nessa triangulação que eu falei, a criação de valor, evidentemente, né? Porque senão o capitalismo não se viabiliza. O capitalismo continua sendo, apesar dessas transformações nas relações de trabalho, continua sendo um modo de produção que vive do trabalho alheio, né? Os capitais vivem do trabalho alheio. Isso daí não tem como eles escaparem. Mas quem que está criando valor aí nessa relação, né? Então, cria-se valor dentro do restaurante, quando o trabalhador que produz a pizza produziu a pizza, né? Então, esse é um trabalhador produtivo que criou valor, né? Criou a mercadoria pizza. E cria-se valor também quando esse entregador produziu essa mercadoria chamada frete, né? É bom lembrar que, apesar do transporte ser um serviço e nas estatísticas oficiais ele tá lá contabilizado como sendo um serviço, né, junto com outras atividades, como por exemplo a atividade do comércio, que são atividades improdutivas, né? Dentro da interpretação do Marx, a gente poderia dizer que tudo aquilo que o IBGE chama de serviço, se você subtrair o comércio e se você subtrair a atividade dos bancos, todos aqueles serviços que sobram são capital industrial do ponto de vista do Marx, tá? Então, são produtores de valor e podem produzir mais-valia se forem trabalhadores assalariados. Neste caso específico, não produzem mais-valia, porque não são trabalhadores assalariados, são trabalhadores autônomos, né? São trabalhadores por conta própria. A gente argumenta aqui que o entregador, né, o motoboy, ele realiza a circulação simples de mercadorias. Lembra lá que quando Marx explica no capítulo 4 a origem da mais-valia, ele começa falando do produtor simples de mercadoria, do MDM, né? Então, o ciclo que o entregador realiza é o MDM, né? O ciclo que o restaurante realiza é o DM de linha. E o ciclo que o capital do iFood realiza é esse ciclo que eu coloquei aqui, né? Então, a criação de valor se dá no interior do restaurante e também se dá pelo trabalho do entregador. Entretanto, a relação monetária econômica se dá entre o consumidor e o restaurante,
e o consumidor e o entregador. Então, a relação monetária está ali, né? O consumidor paga a mercadoria para o restaurante e o consumidor paga o frete para o entregador. Não há, portanto, uma relação monetária que se estabeleça entre o entregador e a plataforma, certo? Né? Então, a plataforma opera ali somente realizando uma relação monetária técnica de mediação dessa venda. Né? A venda das mercadorias produzidas no processo produtivo é, portanto, exterior à plataforma, né? É apenas mediada pela plataforma. Mas de onde que vem o lucro, né, do capital de plataforma? Precisa vir de algum lugar. Vamos sempre lembrar que a gente está trabalhando com o materialismo do Marx e o lucro não pode ser uma categoria que paira no ar, né? O lucro é sempre parte de trabalho de alguém, né? E então, de onde que vem o lucro do iFood? O lucro do iFood vem fundamentalmente da relação comercial que ele estabelece com o restaurante, né? Então, para quem já estudou capital comercial lá no livro 3 e a origem do lucro comercial, é a mesma relação. Lá no livro 3, o Marx explica que o capital comercial existe no capitalismo porque ele aumenta a escala de produção, ele reduz custos de produção, mas para ele fazer isso, ele requer uma parte da mais-valia. Então, o capitalista industrial abre mão de uma parte da sua mais-valia para que o capitalista comercial circule as mercadorias. Então, é isso que acontece aqui na relação entre o iFood e o restaurante. Portanto, o lucro do iFood é fundamentalmente vindo do restaurante. Aí, uma vez eu estava apresentando esse artigo e alguém me perguntou assim: mas algumas plataformas cobram taxa dos entregadores. Isso não é mais-valia? Não, isso não é mais-valia, né? É possível que uma parte do lucro do iFood venha das taxas que, eventualmente, os entregadores paguem para a plataforma na hora de se cadastrar, ou, enfim, em algum outro momento? É possível que uma parte do lucro do iFood venha daí. Com toda certeza, não é uma parte significativa, pelas razões que depois eu vou explicar um pouco melhor aqui. Mas mesmo que venha, né, pessoal, isso não pode ser entendido como mais-valia, né? É uma expropriação do preço da mercadoria frete. É uma expropriação do preço. Mas não é uma relação de mais-valia. Por quê? Por aquilo que eu falei agora há pouco, né? Pelo fato de que o pagamento do frete não é capital variável, né? A plataforma não adianta capital variável. Quando eu falo assim, adiantar capital variável, eu estou falando do seguinte, eu estou falando do ciclo DM', né? A plataforma não realiza esse ciclo. Quando um capital realiza o ciclo DM', o que ele está fazendo? Ele tira do bolso dele dinheiro, compra meios de produção e paga salários. Aí o processo produtivo acontece. Aí o valor é criado, a mais-valia é criada, e volta para a esfera da circulação uma mercadoria acrescida de valor para ser vendida. Então, é aí que nasce a relação da mais-valia, né? A relação da mais-valia nasce, portanto, da valorização do capital variável. Só existe mais-valia se houver adiantamento de capital variável, né? Se o pagamento ao trabalhador for oriundo, vamos dizer assim, de capital variável adiantado pelo capitalista. E não é isso que ocorre na relação do iFood com o entregador. O iFood não põe a mão no bolso para pagar o entregador. O dinheiro que paga o frete vem direto do consumidor, passa pela plataforma e vai para o entregador, né? Então é por isso que não, é por isso que mesmo que alguma taxa seja cobrada do preço do frete, então ela está sendo cobrada do preço do frete, ela não é valorização de capital variável, né? Esse é o nosso argumento. Então é o que eu estou dizendo aqui. O capital de comércio e de vendas ele pode se apropriar de parte do valor do frete produzido pelo entregador na forma de taxa, mas isso não é suficiente para caracterizar a relação de mais-valia, tá? Então, bom, então eu falei aqui acima, né, qual era a nossa interpretação alternativa sobre a plataforma, né? Dissemos então que a plataforma não é capital industrial, que ela é um capital de comércio e vendas. E o que é um entregador, então? Bom, o entregador também não é trabalhador assalariado, não é trabalhador produtivo no sentido do conceito do Marx, porque trabalhador produtivo por Marx é aquele que produz mais-valia, né? Não é produtivo em geral, né? Não é essa discussão que o Marx faz. Trabalhador produtivo por Marx é aquele que produz mais-valia. Este trabalhador específico ele não produz mais-valia, embora ele possa ser expropriado no preço da sua mercadoria.
né? Mas isso não é mais-valia. Então, qual é a natureza do trabalho do entregador? O entregador não vende a sua força de trabalho ao capital de comércio de vendas. Ele não vende a sua força de trabalho ao iFood, né? O que ele vende no mercado é uma mercadoria, o frete, né? A mercadoria é frete. Veja, tendo em vista o contexto da Lei Geral da Acumulação Capitalista, parece óbvio por que esse entregador não está vendendo a sua força de trabalho. Porque os capitais não querem mais comprar força de trabalho. Eles mecanizam tudo aquilo que eles podem, né? Então, parece que está ocorrendo um fenômeno que é um pouco inverso daquele que deu origem ao próprio capitalismo. Porque o capitalismo surge, se a gente for lembrar a explicação que o Marx dá lá na seção 4, no capítulo 11, o capitalismo surge quando os capitalistas comerciais deixam de comprar a mercadoria dos artesãos para comprar a força de trabalho dos artesãos, né? E assim surge o capital industrial. Aqui é um movimento inverso. O capital industrial não quer mais comprar a força de trabalho dos trabalhadores. Ele quer viabilizar a venda da mercadoria que esses trabalhadores produzem e vendem eles próprios no mercado, né? Então, o que o entregador faz é produzir uma mercadoria. Qual mercadoria? O frete, transporte, né? E a gente vai chamar essa mercadoria de frete, né? E somente a venda dessa mercadoria é mediada pela plataforma. Portanto, este entregador, a gente vai dizer que ele realiza o circuito da circulação simples de mercadoria, o MDM, né? Então, eu coloquei ali, ó, a mercadoria transporte trocada pelo dinheiro do consumidor para poder obter meios de consumo próprio para esse entregador reproduzir sua própria vida, né? Então, ele pode ser entendido como um trabalhador autônomo. E aí é isso que gera bastante polêmica, né, pessoal? Que, tendo em vista a ideologia divulgada e disseminada pelo próprio capital, a ideia do empreendedorismo, né? Enfim, o capital ele percebe esse fenômeno e tenta pintar ele de cor-de-rosa para ficar bonito, né? Para dizer então que é bem mais legal ser empreendedor do que ser trabalhador assalariado, etc e tal. Toda essa ideologia é criada para estimular que os trabalhadores vendam essa mercadoria no mercado, já que eles não podem vender sua própria força de trabalho, né? Mas é preciso dizer que tudo isso é floreio, vamos dizer assim, da relação. Quando a gente está aqui argumentando que o entregador não é trabalhador assalariado, nós não estamos argumentando que ele é mais sortudo do que o trabalhador assalariado, né? Ao contrário, as pesquisas descritivas mostram justamente que ele é mais azarado, né? Por diversas razões, mas a gente pode pegar a própria questão do Exército Industrial de Reserva, tendo em vista a quantidade imensa de trabalhadores disponíveis para fazer esse trabalho, o frete vai lá para baixo. O valor do frete é muito baixo. E ele acaba não sendo suficiente para que esse trabalhador, esse entregador, reproduza adequadamente a sua própria vida. Então, chamar ele de trabalhador autônomo, pessoal, não é comprar a ideologia da classe dominante, é simplesmente retratar a relação material que ele está desenvolvendo ali, que é apenas vender uma mercadoria no mercado, né? E aí é preciso entender, observar empiricamente a cada caso, né, em cada setor, em que medida esse trabalhador consegue vender essa mercadoria a um preço que lhes dê, de fato, uma reprodução da sua própria força de trabalho adequada. As pesquisas mostram que não dá, né? Porque o valor do frete acaba não dando nem para o entregador fazer a manutenção do seu veículo, né? E também nem para ele recuperar completamente o valor da sua força de trabalho. Então, eu coloquei aqui, pessoal, qual seria a natureza do rendimento do entregador, né? O que é esse rendimento? O rendimento é o frete, né? O rendimento do entregador vai ser o valor do frete vendido, né? Só que ele é originado não do capital variável da plataforma, porque a plataforma não tira dinheiro do bolso para fazer isso, mas é originado ou do salário ou do lucro dos consumidores. Então, a figura importante aqui nessa relação são os consumidores. Os consumidores podem ser tanto da classe trabalhadora quanto da classe capitalista, né? Então, portanto, o frete, a origem do rendimento do frete vem ou do salário da classe trabalhadora ou do lucro da classe capitalista, né? Mas não vem de capital variável da plataforma.
Por essa razão, não há nexo monetário ou relação salarial entre o trabalhador, o entregador e a plataforma. O valor do frete, pessoal, deveria ser isso que eu coloquei ali, ó. Eu coloquei F de frete, né? E do mesmo jeito que o valor da mercadoria tem três componentes, vocês devem lembrar, né? O valor das mercadorias tem o componente C, que é o capital constante, o componente V, que é o capital variável, e o componente M, que é a mais-valia. O frete tem que ter esses três componentes, mas a gente não vai chamar nem de capital variável e nem de mais-valia. No lugar, a gente chama de trabalho necessário e trabalho excedente, né? Que são as categorias correlatas que podem ser usadas para relações de trabalho que não são as relações capitalistas de trabalho, né? Então, o valor do frete do entregador ele deveria conter esses três componentes aí. Ele deveria conter um componente que é o C, que é suficiente para repor os seus meios de produção, ou seja, fazer a manutenção na moto, pagar a gasolina, essas coisas assim. O componente N, que é a reprodução da sua própria força de trabalho. Então, o N é o trabalho necessário, né? Que o Marx conceitua lá. E o E é o trabalho excedente. Então, quer dizer que o entregador pode produzir trabalho excedente? Pode. Pode produzir trabalho excedente e, de fato, ele produz, né? Porque a gente vê que as jornadas de trabalho desses entregadores são bem extensas, né? A pergunta que se faz é, ele se apropria desse trabalho excedente produzido por ele? Quando se trata de um trabalhador assalariado, quem se apropria desse trabalho excedente é o capitalista industrial e a gente chama isso de mais-valia. No caso do trabalhador autônomo, ele pode ou não se apropriar do excedente. Em 99% dos casos, ele não vai se apropriar desse excedente, porque a viabilidade desse negócio se dá somente se os fretes forem muito baixos. Se os fretes forem caros, se forem altos, ninguém pede comida em casa. Esse é o ponto, né? Ninguém vai pedir uma pizza que custa R$ 100 se o frete custar R$ 100, né? É preciso que o frete custe R$ 10 para que eu peça uma pizza. Bom, mas se o frete custar R$ 10, será que ele consegue remunerar capital constante, trabalho necessário e trabalho excedente? Com toda certeza não. Então, tendo em vista que essas plataformas, o iFood, operam graças à existência de um grande contingente de força de trabalho disponível, o chamado Exército Industrial de Reserva, os fretes caem lá embaixo, né? Então, na prática, os entregadores trabalham jornadas bem extensas, produzem valor excedente, que na prática é apropriado pelos próprios consumidores, na forma de fretes baixos que tornem viável essa atividade da plataforma. Então, aqui eu queria falar um pouquinho sobre a subsunção do trabalho ao capital, que eu acho que é o principal ponto de discordância, digamos assim, que nós teríamos com as interpretações correntes sobre esse fenômeno, né? Nós percebemos o seguinte, que quando alguém olha para a relação do iFood com o entregador e acha que essa relação é uma relação de assalariamento, isso tem a ver com uma interpretação equivocada, na nossa opinião, sobre o que é a subsunção do trabalho ao capital, né? Me parece que essas interpretações levam em consideração, como subsunção do trabalho ao capital, apenas o controle sobre o processo de trabalho. Então, é claro que a gente olha para o entregador e a gente percebe que há controle do processo de trabalho, né? O algoritmo, a plataforma, controla em diversos aspectos o processo de trabalho do entregador. Mas o que nós queremos argumentar aqui é que não é o controle do processo de trabalho que define a subsunção. Ao contrário, antes do controle do processo de trabalho acontecer, é preciso existir a relação de assalariamento. É preciso existir o nexo salarial, né? É preciso que essa relação entre capital e trabalho se dê por meio da venda da sua força de trabalho do lado do trabalhador e pela compra dessa mercadoria força de trabalho na forma de capital variável. E como a gente argumentou anteriormente já, não existe essa relação, né? A plataforma não adianta capital variável. O entregador não vende sua força de trabalho, vende uma mercadoria chamada frete. Então, tendo isso em vista, a gente argumenta nesse artigo que não há subsunção do trabalho ao capital. Mas não há por quê? Porque não há relação de assalariamento, né? Embora haja controle do processo de trabalho. Então, é preciso que a gente lembre o seguinte, a subsunção formal que o Marx apresenta lá no capítulo 11 da seção 4 do Capital do livro 1, ela deriva do surgimento das relações capital-trabalho que ocorrem com a destruição das relações pré-capitalistas. Aquilo que eu falei para vocês.
É um momento histórico onde os capitais comerciais vão lá, ao invés de comprar as mercadorias dos artesãos, eles começam a comprar a força de trabalho dos artesãos. Isso é o que o Marx chama de substituição formal. Os artesãos deixam de produzir uma mercadoria e vendê-la para vender a sua força de trabalho para esses capitalistas. Então, é isso que o Marx chama de subsunção formal. Uma vez que exista a subsunção formal, vai existir a subsunção real. Então, quer dizer, a subsunção real só pode existir depois que a formal existiu, né? Então, a subsunção formal, o Marx vai dizer assim, é a compra da força de trabalho sem modificar o processo de trabalho. E a subsunção real, daí sim, é uma modificação bem importante, mais profunda, do processo de trabalho, porque modifica o meio de trabalho. Por isso que alguns associam a subsunção formal ao período da manufatura e a subsunção real ao período da maquinaria, né? Embora a gente... E aí eles associam também que no período da manufatura existiria só a mais-valia absoluta, no período da maquinaria existiria só a mais-valia relativa. A gente tem uma visão um pouco diferente disso também, né? Porque, embora o Marx não seja muito claro nesse aspecto, ele nos leve a a possibilidade de interpretações diferentes, mas se a gente for analisar exatamente o que ele fala no capítulo da cooperação e da divisão do trabalho, a gente vê que ali já surge mais-valia relativa, né? Porque tanto a cooperação quanto a divisão do trabalho promovem uma redução do valor da força de trabalho e, portanto, promovem a mais-valia pela via relativa. Mas esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é a gente entender que a subsunção do trabalho ao capital requer a existência da relação capital-trabalho. E ela traz como consequência o controle do processo de trabalho, e não o inverso, né? A gente não pode olhar para uma relação que tenha somente controle do processo de trabalho e dizer que aquilo é uma relação de assalariamento. E a gente pode ver isso com um exemplo simples. Um capital pode contratar outro capital para fazer coisas para ele. Essa não é uma relação de assalariamento, né? Mas esse capitalista que está contratando um outro capitalista para fazer coisas para ele pode impor um certo controle do processo de trabalho. Então, o que eu quero chamar a atenção é que não é o controle do processo de trabalho que define a subsunção, né? E sim a relação de assalariamento. Então, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Não é o controle do processo de trabalho que caracteriza a subsunção, mas sim a relação capital-trabalho, né? Portanto, só há subsunção se o trabalhador vender sua força de trabalho ao capital e se o capitalista comprar essa força de trabalho adiantando o capital variável. Se não houver isso, que nós acreditamos que não há isso na relação entre o iFood e o entregador, né? Porque o entregador não vende sua força de trabalho ao iFood, então não há subsunção do trabalho ao capital aqui nessa relação, né? Então, eu acho que esse é o tema, é a parte mais polêmica que a gente se contrapõe a grande parte das visões, né, sobre esse segmento. Bom, mas como eu disse, há controle do processo de trabalho do entregador, né? Apesar dele não ser assalariado pelo capital, né, ele vender a sua força de trabalho, ele não vende a sua força de trabalho, vende o frete. Por que existe controle do processo de trabalho? Para garantir uma certa qualidade mínima do serviço realizado, né? Mas esse não é o mais importante para o negócio das plataformas. Não é isso que viabiliza o negócio das plataformas. Esse é o ponto importante. Não é o controle do processo de trabalho que garante que as plataformas permaneçam no mercado lucrando. E o que é, então, né? Apesar de que pode haver ali modificações técnicas no processo de trabalho do entregador que interessem ao capital de comércio e vendas, essas modificações técnicas não ocorrem como um mecanismo de obtenção de mais-valia, nem absoluta nem relativa, mas ocorrem como um mecanismo de aumento do mercado, né, de aumento da escala de produção. É aí que a plataforma ganha, porque a plataforma ganha um percentual sobre as vendas. Principalmente esse percentual vem dos estabelecimentos comerciais, né? Portanto, quanto mais vendas acontecerem, maior vai ser o lucro da plataforma. Então, é nesse sentido que o algoritmo ele cumpre a função de aumentar a intensidade do trabalho em razão do sistema de pagamento por tarefa, né? Mas o valor do frete é determinado pelo Exército Industrial de Reserva. O frete só vai ser baixo se naquele momento tiver um monte de entregador disponível na plataforma.
Se não tiver, e aí às vezes acontecem, né, nos momentos de pico, por exemplo, aí eu vou falar um pouco do Uber, mas é bom que se diga que a gente está interpretando, tem algumas diferenças em relação ao Uber. Mas no Uber é muito claro, nos momentos de pico, quando há uma demanda maior do que a quantidade de motoristas disponíveis na plataforma, a corrida aumenta. O valor da corrida aumenta. Acontece o mesmo aqui com os entregadores, né? Se nos momentos de pico a quantidade de entregadores que ficam lá online na plataforma for menor do que a demanda de pessoas pedindo pizza, o frete aumenta. Se for menor, o frete diminui. Então, mesmo que a plataforma possa pegar, abocanhar um pedaço do frete, e eu acho que ela não faz isso porque não faz sentido para o negócio dela, para ela, é preciso que o frete seja o mais barato possível. E se ela ficar abocanhando um pedaço do frete, né? Aí sim que os entregadores não vão ficar disponíveis na plataforma. Então, é, eu estava dizendo aqui que o algoritmo cumpre essa função de intensificar o trabalho do entregador. Mas ele cumpre essa função não com o objetivo de oferir mais-valia, mas com o objetivo de fazer com que uma quantidade grande do exército de reserva seja mobilizada para que os fretes caiam, né? Portanto, o que interessa para o capital de comércio de vendas não é o controle do processo de trabalho em si, mas é o controle da disponibilidade de trabalho. O algoritmo, ele faz isso, ele opera isso, ele garante que haja uma disponibilidade de força de trabalho suficiente para viabilizar o negócio do iFood, para que os fretes sejam baratos, então que, portanto, que haja uma venda, uma quantidade de vendas cada vez maior. Bom, chego no final aqui, não sei, eu falo muito rápido, pessoal, eu sei, mas depois vocês podem fazer perguntas. Chegamos no final aqui, eu listei algumas conclusões principais que a gente pode tirar dessas relações aqui. Então, a primeira delas, o capital das plataformas a gente vai chamar de capital de comércio de vendas. Portanto, não é um capital industrial, é um capital comercial. O lucro das plataformas é uma fração do lucro industrial. Do que eu estou falando? É uma fração do lucro do restaurante, por exemplo, né? Ou do lucro comercial, no caso do Rappi, né? Quando a plataforma Rappi vai lá e viabiliza a entrega de um item de supermercado, o lucro dela vem, é uma parte do lucro comercial desse supermercado. Pode ser que o lucro também contemple uma parte do frete? Pode ser, a depender das condições de mercado. Eu acredito que isso é muito difícil de acontecer. Mas se empiricamente a gente observar isso, não podemos chamar isso de mais-valia, porque é uma apropriação do valor do frete e não uma apropriação e não uma valorização do capital variável, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Portanto, o entregador é um trabalhador autônomo que realiza a circulação simples de mercadorias. O rendimento do entregador não tem origem no capital variável, mas sim no salário ou lucro dos consumidores. O entregador produz valor, sim, ele produz valor, mas ele não produz mais-valia, porque a mais-valia é uma relação da valorização do capital variável. E como nós dissemos, isso não existe aqui, portanto, não existe mais-valia. O rendimento do entregador, ele poderia equivaler ao valor novo criado, que eu estou indicando aqui como sendo N mais E, que é o trabalho necessário mais o trabalho excedente. Poderia ser, mas em geral não é, né? Empiricamente a gente verifica que não é, porque o tamanho do exército industrial de reserva faz os fretes se reduzirem a ponto de que, para que esse entregador consiga obter pelo menos o N, que é o trabalho necessário para a sua própria reprodução, ele precisa fazer jornadas absolutamente extensas, né? Então, de fato, o tamanho do exército industrial de reserva aqui é importantíssimo para definir se o entregador vai ou não receber uma quantidade suficiente de dinheiro para fazer sua adequada reprodução da sua força de trabalho. O excedente de valor produzido pelos entregadores é, portanto, absorvido pelos consumidores na forma de fretes mais baratos. Essa eu acho que é uma conclusão bem interessante, né? Que gera, portanto, uma certa crise moral entre os consumidores, né? De pensar o seguinte: eu estou pedindo uma comida em casa graças ao fato de que esses entregadores recebem um salário tão pequeno, né, que mal conseguem se reproduzir. Mas eles estão viabilizando uma forma de consumo que para mim é boa, né? Então são os consumidores que, na verdade, são os grandes beneficiários, vamos dizer assim,
desse sistema dessa relação de trabalho, né? Onde os fretes são determinados pelo Exército Industrial de Reserva, o valor dos fretes. Então, por último, o controle do processo de trabalho não é o objetivo do capitalista, embora ele possa empreender isso, mas o que é o objetivo dele, de fato, é o controle da disponibilidade de trabalho. É isso, pessoal. Fico à disposição para a gente debater o assunto. Obrigado, professora. Você traz coisas muito relevantes e diferentes, né, daquela interpretação que a gente faz do dia a dia. Essa interpretação que é realmente divulgada pelo próprio capital para deixar as coisas mais agradáveis aos olhos daqueles que acreditam. Eu gostaria de saber, alguém se manifestou aqui, gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu já disponibilizei o artigo da professora aqui, me pediram novamente, né? Eu já coloquei. Sou Maria de Fátima. Então, estamos aqui perante uma análise detalhada, não é, minuciosa, sobre o processo de trabalho do entregador de comida, não é? Portanto, do trabalhador iFood. Isso pressupõe um estudo profundo, como você foi apontando, da obra de Marx, não é? E minuciosamente colocado. Você diz que a finalidade da plataforma é garantir uma disponibilidade de trabalhadores. Estou certa? Uma disponibilidade de trabalhadores. E isso implica também baratear a mercadoria que o entregador produz, que é o frete. E que se trata, então, de eliminar um contrato de assalariamento. Nós não estamos perante um contrato de assalariamento. Eu lhe pergunto, estaríamos, então, voltando a formas de trabalho pré-capitalistas? Não sei se a minha pergunta faz sentido, Faz mas todo sentido. Faz todo sentido. Eu acho assim, por que eu quis trazer o contexto da Lei Geral da Acumulação Capitalista? Para trazer para a gente justamente essa contradição entre o capital-trabalho, que é a seguinte contradição. O capital, ele quer e sempre quis se desvencilhar da força de trabalho. Só que ele não pode, porque ele é um sujeito que vive do trabalho alheio, né? Então, o que que ele faz? Em todas as atividades que ele pode mecanizar, ele vai mecanizar. Tudo que ele puder mecanizar. Então, você vai ver que o capital industrial cada vez mais é mecanizado. É uma coisa muito impressionante. Se a gente visita as fábricas, né? Eu visitei recentemente, faz uns 2 meses, a fábrica da Ambev. Foi uma coisa muito chocante. Para quem já visitou, aliás, eu recomendo que é um passeio bem legal, porque a fábrica é ali de Ponta Grossa. Você pode aproveitar para fazer aqueles passeios turísticos ali em Vila Velha, né? E você pode visitar lá, eles atendem você, mesmo que você chegue sem grupo, sem ninguém, vai ter um guia que te leva na fábrica para você visitar, e é bem legal. Por que que é legal aquilo, pessoal? Essa fábrica, ela é considerada a fábrica mais tecnológica da Ambev no Brasil. E é uma coisa muito impressionante. Não há trabalhadores na linha de produção. Não há, né? Quem são os trabalhadores da linha de produção? Aí o guia mostrou pra gente. Tá vendo aquela salinha ali? Tinha um vidro. E a gente via ali 5 ou 6 pessoas naquela salinha. Ele falou assim: ali é onde fica o mestre cervejeiro e é ali onde eles controlam o processo de trabalho. Ali, pelos computadores, eles vão digitando ali quanto grão tem que sair do silo 1,
quanta cevada sai do silo 2, quanto de água sai do cano 3. Essas coisas são jogadas nos tonéis, daí a gente foi lá visitar os tonéis, né? É um lugar assim quase hospitalar, porque é absolutamente limpo e de inox. É tudo de inox, né? Não tem trabalhador lá. Quando a gente foi visitar, tinha 2 trabalhadores da manutenção arrumando um tonel, né? Só. Então quer dizer que do ponto de vista do trabalho produtivo do Marx, quem cria valor nessa empresa são essas pessoas que estavam naquela salinha, 6 pessoas, né? Só que daí o cara me falou assim: nós temos 700 trabalhadores nessa fábrica, em 3 turnos de 200. Eu falei, nossa, mas o que esse povo faz? Quase 100% trabalha na logística, que é lá no final da linha de produção para carregar aquilo para o caminhão e do caminhão para levar, para distribuir, né, para onde tem que ir. Então, o que que a gente vai percebendo, né? Não só na Ambev, mas em qualquer planta fabril, né? Porque tem essa coisa do Marx chamar de capital industrial, tudo que cria valor. Então, tanto as atividades fabris quanto os serviços que criam valor são capital industrial. A mecanização do processo produtivo, ela é muito mais eficaz nos processos de trabalho fabris, né? Aqueles que produzem mercadoria física, né? Nos serviços não é tão fácil você mecanizar, embora vários serviços foram altamente mecanizados, mesmo aqueles que não criam valor, mas a gente pode lembrar do trabalho dos bancos, né? Para quem lembra como é que era o trabalho bancário há 40 anos atrás, as pessoas iam até o banco e tinham atendimentos presenciais, né? Hoje a gente praticamente não tem mais atendimento presencial, você faz tudo no caixa automático ou você faz tudo no aplicativo. Então, isso é uma forma de mecanizar esse serviço, embora seja um serviço que não cria valor. Mas os serviços, em geral, eles são menos passíveis de serem mecanizados. E aí que eu acho interessante, porque as plataformas têm entrado nesse ramo. Elas têm entrado no ramo onde o trabalho produtivo não pode ser mecanizado, então mas eles querem se livrar da relação de assalariamento. E eles fazem isso desse jeito, né? Tornando esses trabalhadores trabalhadores autônomos. Então, parece ser um regresso a essas relações pré-capitalistas, né? Não que vai desaparecer completamente o assalariamento. Bom, vai depender da capacidade da fábrica realmente automatizar 100% das coisas, né? Então, vai haver uma proporção, e isso é até um trabalho legal de ser feito, que eu acho que nunca foi feito, de fazer essa mensuração do trabalho assalariado, de fato, mas tem que ser dentro dos conceitos do Marx, porque se você pegar os conceitos oficiais, é tudo bagunçado, é tudo misturado, não tem. Mas, assim, a proporção do trabalho assalariado em relação ao trabalho autônomo, né? Eu lembro dos dados de 2010, né? Essa relação ela era bem, bem, claro, muito mais trabalhador assalariado, 70, era 4% de classe capitalista, 76% de trabalhador assalariado e 20% de trabalhador autônomo. É difícil fazer esse cálculo por várias razões, né? Principalmente porque alguns trabalhadores vão figurar nas estatísticas como trabalhadores autônomos, mas não são, que a gente sabe do fenômeno da pejotização, né? Que as empresas simplesmente pedem para que o trabalhador crie um CNPJ, mas a relação econômica que existe é de fato uma relação de assalariamento. Não é o caso aqui do iFood, né? Mas em várias plantas industriais isso acontece. Então isso pode mascarar um pouco as estatísticas, mas seria muito interessante. Eu não consegui saber ainda os dados do último censo. Em relação a isso, esse dado que eu dei para vocês é do censo de 2010. Havia cerca de 20% da população ocupada como trabalhadores autônomos. Era preciso saber como é que isso cresceu no censo de 2020, mas é preciso tentar fazer a limpeza para saber se todo esse percentual é de fato o trabalhador autônomo ou é também uma parte mascarada pela pejotização. Enfim, precisaria saber. Mas eu penso que o capital de plataforma está vindo para transformar o capitalismo nisso, numa produção onde aquilo que não se pode mecanizar vai se tornar trabalho autônomo. E a forma como o capital vai lucrar é uma forma diferente da forma de produzir mais-valia. Ainda vai ser uma forma de apropriação de trabalho alheio, mas não na forma clássica de mais-valia, que é o adiantamento do capital variável e a sua valorização dentro do próprio processo produtivo.
Eu acho que essa é a transformação que a gente tem que ficar atento do capitalismo atual. É, é, eu entendo que que essas mudanças que nós estamos vivendo, vai alterar por demais relações de poder e, processos de acumulação e também, ao meu ver, a garantia de direitos. Estamos perante o desafio de entender como se vai dar a garantia de direitos que vieram sendo trabalhados, de certo modo, aderentes àquilo que nós temos de transformação no mundo do trabalho a partir do processo de industrialização. E também as lutas de trabalhadores, as lutas de quem trabalha. Então, ao meu ver, estamos aí com desafios imensos. No campo da educação, as plataformas vêm intensificando o trabalho e controlando também, né? Intensificando e controlando. E algo assim que me parece que voltamos a princípios tecnicistas e positivistas. Não sei. Sobre a questão da educação, uma vez eu pensei sobre isso, que é o seguinte, quando aconteceu a greve, né, a greve ali da rede pública, né, que na verdade durou um dia, né, mas enfim, me veio à cabeça essa coisa da plataformização. No caso da educação, veja que ela opera de uma forma um pouco diferente da relação do entregador, pelo seguinte, né? A educação, quer queira, quer não, ela é um trabalho. Se a gente for dividir o trabalho em trabalho manual e intelectual, tem um componente intelectual muito grande em que o exército industrial de reserva não ajuda, certo? É, mas tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: o trabalho, a educação pode se transformar no seguinte: um professor grava uma videoaula que é distribuída para todo mundo assistir. Então, a plataforma opera uma certa disponibilidade de trabalho também. Ela permite, mas é de uma forma diferente do entregador, né? Porque ela permite que eu não preciso ter um excesso de professor sobrando lá. Eu preciso que um professor grave essa videoaula e eu distribuo ela para toda a rede. Todo mundo vai ter a mesma videoaula sobre matemática ou sobre português, enfim, né? Então, é da mesma maneira uma forma de você operar a disponibilidade de trabalho e garantir que o salário pago para aquela atividade ali seja muito baixo. Joel estava me dizendo ontem, acho que ele está aqui, que o Sindicato Nacional está numa luta para fazer uma política de unidade das carreiras, né? Isso também tem sido um instrumento a fragmentação das carreiras também tem sido um instrumento de desmobilização das lutas, não é? Então, não faço porque o meu sindicato é este, não faço porque o meu plano de carreira é esse. Há efetivamente vários planos de carreira nas universidades, nos institutos, enfim. O Joel pode dizer isso aí. Então, me parece que vamos ter enfrentamentos muito sérios no campo da educação. De um lado, as lutas por unidade, não é? Unificadas, e do outro, a presença de plataformas disponibilizando professores, criando aí, vamos usar a expressão, um exército de reserva, uma disponibilidade de professores. Então, são questões muito sérias. Quem trabalha com formação de professores e trabalho de professores, e tanto mais que nós já temos uma diminuição da demanda de professores, porque temos também uma diminuição de natalidade, né, no Brasil. Então, essas são questões importantes para quem trabalha com políticas de formação e trabalho de professores, que é também o tema que este grupo se ocupa.
Mas fica para outras conversas, tem aqui colegas que também querem participar, então acho que é isso, Daiane. Professora, antes de passar a palavra para o Zuenir, queria demonstrar que nós temos hoje participantes de Fortaleza, Joinville, Curitiba, Nova Lima, Minas Gerais, Paranaguá, Sorocaba, Irati, Gurupi, no Tocantins, Sorocaba e Sobral, no Ceará. Todos estão prestigiando essa manhã. Muito bem. Legal, Zuenir, obrigada pelo prestígio. Zuenir, por favor. Tudo bem. Pessoal, bom dia, professor Isaías, professora Maria, Daiane, quero te parabenizar pela brilhante fala. É um assunto totalmente novo para mim. Na verdade, eu tive contato, né, com o anúncio da sua palestra, que eu acessei o e-mail essa semana. E é um assunto realmente que eu sempre me interessei, mas nunca ouvi alguém falando com tanta profundidade e com tanta coerência. Então, nesse sentido, eu quero te agradecer pelo que você trouxe para nós, tá? É, mas eu queria tocar em dois pontos importantes, complementando a fala da professora Maria, que é no plano aí desse exército de reserva, né, que você colocou tão bem, né, e a professora Maria completou também com observações pertinentes, né, e aí toca na questão dos sindicatos, né, na dificuldades que os sindicatos estão tendo até de um consenso em relação ao que fazer perante essas situações, né, e, em segundo lugar, né, a omissão ou a falta de ação suficiente do próprio Estado brasileiro no que tange aos direitos sociais desses trabalhadores. Hoje pela manhã, eu tive acesso a um documento que você também deve conhecer, que é um documento feito pelo próprio iFood, que trabalha com a regulação, que trata da regulação do trabalho mediado por plataformas digitais do mês de janeiro desse ano, de 2024. E ali, né, eles tratam de várias coisas, né, sobre o que são as plataformas digitais no Brasil, as plataformas digitais e suas regulações no plano internacional, né, e quando entra nas partes mais importantes que dizem respeito às questões previdenciárias, né, e sobretudo aquele GT tripartite, né, que o governo Lula fez logo no início do ano, salvo engano, né? E esse documento ele fala muito dessa questão desse GT, né? E aí, o que me chamou a atenção, né, nisso aí, vou ver se eu vou achar aqui, de forma bem rápida aqui, alguns dados interessantes, é, é, a participação da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Amobitec, né? E quando chega na questão da representação dos trabalhadores nesse GT, né, a gente vê a participação ali de sindicatos, de movimentos sociais, da ANEA, da Aliança Nacional dos Entregadores, né? E o que se percebe ali é uma fragmentação muito grande, né, a respeito dos reais propósitos dessas associações e uma participação majoritária da Mobitech, né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção no que tange a posição do Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho, ele buscou, segundo a informação deles, assumir um papel tipo de mediador, né? E, segundo eles, mantendo uma posição firme pró-bancada dos trabalhadores na recepção das propostas das associações empresariais, né? E aí a Mobitech, de novo, teve essa proeminência aí, porque foi com foco nas propostas da Mobitech que a discussão foi, de certa forma, encaminhada, sabe? E aí, no que tange à posição dos trabalhadores, né, houve uma divisão muito grande entre motoristas e entregadores, sabe? E problemas relacionados à própria questão da previdência desses trabalhadores, né?
E aí, para finalizar, eu percebi, né, que o Ministério do Trabalho ignorou uma instrução normativa, né, que estabelecia uma base de contribuição previdenciária de 20% dos ganhos brutos para categorias semelhantes, sabe? E aí eu fico pensando aqui, eles fecham falando dos desafios de representação do setor que tornam o diálogo, segundo eles, mais complexos e da falta de participação ativa de outros ministérios além do Ministério do Trabalho e do Emprego, sabe? Então, é só essa consideração que eu gostaria de falar no que tange, primeiro, né, a certa, não vou falar homogeneidade, mas uma união, talvez uma dificuldade, né, dos movimentos sociais, dos sindicatos, no que tange a essas definições, e a professora Maria, ela falou da questão dos professores, que eu achei super oportuna, né? E da própria posição do Estado brasileiro, né? Que a gente sabe que, apesar deles falarem numa polarização, essa polarização ela não existe, né? Porque a esquerda está endireitada nesse país, né? De forma que ela meio que sempre, como sempre aconteceu, desde Marx, pelo menos a gente sabe que o Estado ele viabiliza, né, a transposição de capital do pobre para o rico. É isso, para isso que serve o Estado, sobretudo o Estado brasileiro, do qual essa gestão do governo Lula não é exceção, apesar de determinadas pautas poderem ser discutidas, né? E o exemplo maior é a participação pífia do Ministério do Trabalho e dos outros ministérios no que tange a consecução de direitos para esses trabalhadores, sabe? Queria que você comentasse sobre isso um pouquinho, o que que você pensa dessa questão, e para a gente poder avançar a nossa conversa. Obrigado. Novamente, parabéns pela sua fala. E desculpa por ter me estendido muito. Imagina, Zwene, eu que agradeço pela tua fala. Bom, o que você traz, na verdade, é um problema que eu vejo como insolúvel, pessoal. Tem duas coisas que eu Ah, vejo como insolúveis dentro dos marcos do capitalismo. Primeiro é o emprego, né? A gente vê muito o governo com políticas de criação de emprego, não sei o quê. Mas a gente lembrar da Lei Geral da Acumulação Capitalista, a gente vai saber que não tem possibilidade do capital querer gerar emprego. hum, Portanto, a gente chega no ponto próprio do que o Marx insistia, que é a superação do sistema. Não tem outra forma. Então, a primeira coisa é essa, o emprego. A gente vai ficar aqui anos, gerações, se debatendo sobre como gerar emprego. Mas como que nós vamos gerar emprego se nós estamos num modo de produção onde a lei geral faz com que os capitalistas mecanizem o processo produtivo e produzam um exército uhum, industrial de reserva, né? Então, a superação desse sistema para um sistema onde, sei lá, de alguma maneira, é, é um sistema que não vise lucro e que inclua todas as pessoas no processo produtivo e, portanto, reduza as jornadas para que todo mundo possa trabalhar. Enfim, é outro sistema, né? Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é a previdência. A previdência não tem solução dentro do capitalismo, por uma razão muito simples, que é o seguinte: se a gente pensar nos conceitos do Marx de trabalho produtivo, quem produz valor e quem não produz. Funciona assim. Imagine o PIB de uma economia, certo? O PIB de uma economia é formado por três componentes: o capital constante, o capital variável e a mais-valia, né? O capital constante você não pode mexer, você não pode usar ele para pagar previdência. Por que que você não pode pegar o capital constante para pagar previdência? Porque o capital constante é usado para você comprar meios de produção, matérias-primas, senão o processo produtivo do ano seguinte não acontece. Então esse componente não dá para mexer. O componente do capital variável é o pagamento do salário dos trabalhadores produtivos, que, segundo Marx, repõe apenas a força de trabalho dos trabalhadores produtivos. E não repõe ela do ponto de vista, não repõe essa força de trabalho quando ela se torna impossível de ser usada, ou seja, depois da velhice. O capital variável, portanto, repõe o trabalhador na ativa.
nos sobra qual componente? A mais-valia. A mais-valia é o componente que tem que ser usado para pagar trabalhador improdutivo, pagar juro, pagar lucro comercial, pagar todo o resto, né? Essa é a razão pela qual existe o conflito e essa crise que é permanente da Previdência. Porque a Previdência precisa ser bancada com o excedente da economia. Só que no capitalismo, o excedente da economia é apropriado privadamente na forma de mais-valia. Vai para o bolso do capitalista. Então não tem solução. Não tem solução. A Previdência é uma coisa que não tem solução no capitalismo. E então, assim, eu sou muito cética em a gente conseguir, dentro dos marcos do capitalismo, qualquer progresso. Como é que a gente poderia conseguir algum progresso se de fato a esquerda não tivesse endireitada, né? E se de fato a esquerda enfrentasse, fizesse esse enfrentamento de falar o seguinte: nós precisamos de uma estratégia de absorver parte dessa mais-valia para os gastos sociais. É isso que precisa. Os gastos sociais, incluindo dentro deles a Previdência, só pode ser bancada com parte da mais-valia. Mas para que isso aconteça, o governo precisa enfrentar a classe capitalista. Mas o Marx já dizia que o Estado é o escritório da classe capitalista. Então, sem um enfrentamento ao sistema capitalista, a gente não resolve esses problemas que nos afetam enquanto classe trabalhadora. A gente vai ficar sempre enxugando gelo, é o que eu sempre falo para os alunos. A gente vai enxugando gelo até que, em algum momento, a gente consiga, enquanto classe trabalhadora, promover mudanças mais profundas. Mas a gente precisaria de um governo que enfrentasse a classe capitalista, né? E não um governo de como é que é? Apaziguar o conflito, né? Na verdade, o conflito acaba tendo se intensificar porque você precisa pegar a parte da mais-valia para fazer essas coisas que a gente precisa. Não tem de onde sair o recurso que não seja do excedente econômico. Então, Quer complementar, Johnny? Não, eu concordo em gênero, número e grau, entendeu? Eu acho que a gente está passando por um processo complicadíssimo, né? Em todos os setores, né? Tanto eu poderia me estender, mas não é o caso aqui. Mas eu acho que, sobretudo no pós-guerra, né? A gente teve um problema sério aí, porque há 60 anos atrás a gente ainda podia falar ainda de um socialismo, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente estava ainda na divisão, né, do mundo entre dois blocos, o bloco socialista e o bloco capitalista, né? Mas quando vem a ditadura militar, agora falando em termos de Brasil, né, que a gente ficou 20 anos em ditadura pelo menos declarada, nós tivemos um problema, porque embora a gente tenha instaurado a democracia participativa, né, a nossa democracia representativa, ela entrou em colapso, de forma que existe realmente uma dificuldade, né, um hiato entre os eleitores e os seus ditos representantes, né? E isso, de certa forma, né, sobretudo com o crescimento do capitalismo liberal no processo de globalização, isso nos trouxe, está nos trazendo grandes problemas, né? E um deles é o enfraquecimento da representatividade dos mecanismos de esquerda, percebe? E às vezes eu sou o professor Vladimir Safato de falar, né? E ele é muito interessante, né? Esse processo de crise do eu, né? Que na verdade é uma crise da escrita do eu, ou seja, um processo de destruição da subjetividade, no sentido, isso nos tornou, né, de certa forma, né, seres gozantes no nosso próprio individualismo, de forma que a gente não consegue fazer corpo suficiente para a gente poder enfrentar esses grandes problemas que afetam as nossas vidas mais privadas. Então, realmente, eu acredito que sem um processo de mais polarização, de uma polarização real, né, e não uma polarização de fábula, né? exato, isso que você coloca é importante, uma Conseguir enfrentar. polarização real entre o capital e o trabalho, e não uma falsa polarização entre partido de esquerda e direita, né?
Exato. E hoje, e a gente tem um grande problema, né? Só para finalizar, professor Isaías, é, a gente tem outras variantes, né? Que é o crescimento, né, das fake news, né? O problema de uma mídia que se arroga, né, a detentora da verdade, que mete o pau nas fake news, mas cria as suas próprias, como sempre aconteceu, né? E o sujeito está assistindo, às vezes, um jornal nacional, ou o que seja, achando que está se informando, mas existe ali uma cadeia de narrativas que, na verdade, desloca ele do foco, que é exatamente essa questão que você está colocando. Então, eu te agradeço imensamente novamente pela sua fala, e eu acho que a gente tem que levar isso para frente. Obrigado, Daiane. Obrigado, gente. Obrigado, Zenir. Professor, eu gostaria que, se pudesse, é, passar novamente aqui, óbvio que agora que eu recebi seu artigo por você, a, o esqueminha ali da página 684 do seu artigo, o ciclo do capital é a circulação simples de mercadoria. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu arquivo, só um minuto. Qual que é a página? 684. Ah, tá. Esse ciclo aqui é a figura 2, você fala, né? Isso. Esse é o ciclo do capital industrial, onde a gente está mostrando como é que o ciclo do capital industrial ele também contempla a circulação simples de mercadorias. O ciclo do capital industrial. Quer que eu compartilhe aqui ou não? Pode compartilhar. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar esse. Só para quem está ouvindo entender o que eu estou falando, né? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Aqui, vocês estão vendo, né? Sim. Deixa eu ver se eu amplio. Não, cadê? Posso ampliar aqui. Tchu, tchu, tchu. Aqui. Aqui. Então, esse é o ciclo do capital industrial. Por que que eu sei que é o ciclo do capital industrial? Porque tem o P no meio ali, né? O ciclo do capital de comércio e vendas não tem aquele P, né? O capital industrial, então, ele é o seguinte: ele adianta esse dinheiro, o D significa dinheiro. Então, quando a gente fala adianta dinheiro, significa dizer, esse capitalista precisa ter esse dinheiro previamente. E aí o Marx faz uma discussão de como é que esse dinheiro existe previamente. Ele faz essa discussão lá no último capítulo do livro 1, que é chamada Acumulação Primitiva de Capital. É bem importante ler esse capítulo porque desmistifica a ideia de que o capitalismo é algo democrático e, enfim, e harmônico, né? Porque a acumulação primitiva de capital ela foi feita assim na base da fraude, da pilhagem, do roubo e do assassinato e do colonialismo, né? Mas enfim, graças a todo esse processo da acumulação primitiva de capital, os capitalistas acumulam uma certa quantidade de dinheiro que vai ser adiantada nesse ciclo. Esse dinheiro se transforma em capital se o capitalista comprar meios de produção, então isso daqui, esse MP significa meios de produção, e força de trabalho. O capitalista precisa comprar essas duas mercadorias para que ele se torne capitalista. Eu costumo brincar com os meus alunos. Se o capitalista pegar o dinheiro dele e comprar uma Ferrari, ele não vira capitalista. Porque a Ferrari não vai produzir valor para ele. Ferrari só vai fazer ele esbanjar o dinheiro dele. Então ele precisa pegar o dinheiro dele, comprar meios de produção e força de trabalho. Aí esse segundo ciclo que tem aqui, o FT é força de trabalho, né? Quando a gente mostra o FT, o D e o MN, a gente está mostrando a circulação simples de mercadorias, né? O trabalhador está vendendo uma mercadoria, qual mercadoria? Sua força de trabalho, em troca de dinheiro para comprar outras mercadorias que repõem, então a gente escreveu ali, ó, venda da força de trabalho para comprar os meios de consumo necessários para a reposição da nossa própria força de trabalho. Então, o FT, D e M é o circuito simples de mercadorias.
O que a gente está querendo mostrar, então, é que no próprio circuito do capital está subsumido a circulação simples de mercadoria. Bom, uma vez comprado meios de produção e força de trabalho, essas duas coisas entram no processo produtivo. Aqui no processo produtivo, somente a força de trabalho cria valor, ela vai produzir uma quantidade de valor maior do que ela custa, e daí ela vai sair da esfera produtiva e vai voltar para a circulação na forma do M'. Veja que o M' é uma quantidade de mercadorias acrescido de valor, portanto, já acrescido de mais-valia, né? E esse M' vai ser transformado em dinheiro, né? Essa mercadoria vai ser vendida e transformada em dinheiro para o capitalista. Esse dinheiro vai acontecer duas coisas com ele. Uma parte dele vai ser usada para recomeçar o ciclo tudo de novo, que é a parte de cima, e a parte de baixo é o que o capitalista vai fazer com a mais-valia, né? E aqui, uma parte da mais-valia vai ser usada para reinvestir no ciclo seguinte, mas uma parte dela vai ser usada como consumo pessoal do capitalista. Então, esse M minúsculo, D minúsculo e MX representa também o circuito, uma circulação simples de mercadoria, que é o circuito do consumo da classe capitalista, né? Então, a venda do sobreproduto, a gente escreveu ali, ó, a venda do sobreproduto para comprar meios de consumo excedente, meios de consumo da própria classe trabalhadora. Então, o que a gente está querendo mostrar com essa figura é que a circulação simples de mercadorias, ela já está subsumida dentro do ciclo do capital. E é isso que, na verdade, também acontece com o capital de comércio de vendas, né? O capital de comércio de vendas acaba subsumindo a circulação simples de mercadorias, mas não para extrair dela mais-valia, para garantir que a partir dela aumente-se a escala de produção e ele ganha com a escala de produção, porque ele ganha quanto mais vendas tiver, mais o capital de comércio de vendas ganha. Eu não sei se eu Obrigado. respondi a tua dúvida, Não, era essa a tua obrigado. dúvida? É que depois eu quero ler com calma seu artigo só para sanar algumas dúvidas. Mas como querem alguns, né, professora? Marx ainda vive, né? O seu artigo Olha, deixa bem claro sobre isso. eu não tenho dúvidas sobre isso. E eu estou dentro de um departamento que é um departamento ultraliberal, né? Que trabalha com uma outra teoria completamente oposta à teoria do Marx. Então, nós o tempo todo somos confrontados no sentido de nos dizerem que a teoria que a gente usa é uma teoria defasada, que ela não explica mais o capitalismo, né? Mas para quem leu Marx, para quem tiver paciência, coragem, fôlego para ler o Marx, vai perceber que sim, que o Marx, na verdade, a teoria que ele escreveu no Capital é, na minha opinião, a única teoria que explica o capitalismo. Todo o resto é ideologia, né? Todo o resto é pautado na ideia da maximização da utilidade do agente individual e ignora completamente o conflito de classes e ignora completamente as necessidades coletivas. Então, a teoria econômica convencional é mera ideologia para legitimar o capitalismo. A única teoria econômica que explica o capitalismo, na minha opinião, é a teoria do Marx. Você me lembrou, sabe que era uma pergunta que eu ia fazer para você na sequência? Como fala a professora Elza, a professora Maria de Fátima, que ela sente a mesma dificuldade na Bahia, porque ela é única, né? Então, ela se confronta dia a dia com essa situação. Era a pergunta que eu ia fazer para você, mas você já respondeu adiantado. E é pacífico a conversa? Olha, com os coleguinhas não é. Mas o que me traz satisfação é que quando eu explico isso para os alunos, eles vêm no final da aula e falam: professora, todo mundo deveria ter essa aula. Todas as pessoas, toda a população deveria ter essa aula para entender o que é o capitalismo e o que é a classe trabalhadora. Então, isso já, para mim, já é suficiente para eu sobreviver dentro daquele ambiente hostil, né? Que é o Departamento de Economia. Mas o que eu percebo é o seguinte, né? Os alunos, eles compreendem a teoria do Marx, eles entendem a relação de exploração, mas eles estão dentro dessa relação de exploração. Então, isso fica na cabeça deles assim como é, algo assim, não adianta, eu vou me formar e eu tenho que vender minha força de trabalho no mercado, não tem outra solução. Então, o máximo que eles conseguem fazer com a teoria do Marx é entender que quando eles estiverem nas relações de trabalho, eles estão ali operando em relações de exploração
com as quais eles têm dificuldade de se desvencilhar, digamos assim, né? Então, a minha frustração é um pouco nesse sentido de que nós que trabalhamos com a teoria do Marx, a gente não conseguiu desenvolver ainda uma forma de atingir as pessoas de uma forma mais transformadora e não de uma forma é, que, que aceita aquilo de forma passiva, né? Porque é isso que eu percebo que acontece com os meus alunos. Eles vão se formar, eles vão trabalhar em banco, vão trabalhar em empresas, e o que eles levam da minha disciplina é assim, a professora Daiane já me ensinou que eu vou vender minha força de trabalho no mercado e eu vou ser explorado. Eu vou produzir mais-valia que vai ser apropriada pelo capitalista. Ponto. O que eu vou fazer? Vou tentar, dentro da individualidade, trabalhar no sentido de eu conseguir que o meu salário seja um pouco melhor em algum sentido. Então, a minha frustração enquanto professora é essa, é de não conseguir produzir uma transformação, mesmo sabendo que essa teoria ela é extremamente potente, mas não conseguir produzir uma transformação nos alunos que leve a uma modificação das relações, né? Eu tenho percebido que é muito uma questão assim deles se acomodarem com aquilo. Eu vou viver desse jeito, eu já sei que a vida é assim, eu vou viver desse jeito. Então, mas esse é um drama de todo mundo que é do pensamento crítico, né? Na verdade, a gente fica com esse sentimento de não poder fazer mais do que isso. Eu estou explicando, é isso daí que essa é a explicação. O que a gente faz com isso? Perfeito. A Ana Já Paula é faz. bastante, já é bastante. Quando um professor tem clareza e tem instrumentos para explicar a complexidade das relações que cada vez são mais opacas e, como você dizia, são explicadas de maneira ideológica para fazer adesões a um projeto de existência onde há muita exploração. Sem dúvida, estamos aí numa encruzilhada muito séria, porque, continuando deste jeito, nós vamos envelhecer e ficar muito pobres, né? Envelhecer e ficar muito pobres. Enfim, é, é isso. É, tomar consciência só não basta, não é? A gente tem que lutar para não sucumbir, para efetivamente superar o que estamos vivendo. É muito difícil, é uma encruzilhada, já vivemos tempos mais esperançosos, é uma encruzilhada difícil. Mas sigamos aí, Kiko. Parece que É, o Zucchi quer fazer, ou Ana Paula também, uma a intervenção. Ana Paula fez um comentário aqui do livro do Ricardo Antunes, né? Privilégio da servidão, o novo proletariado de serviços na era digital. Afirma que o Estado passou a desempenhar cada vez mais um papel de gestor dos negócios da burguesia financeira e a se beneficiar dessa precarização do serviço autônomo. O Zunir, você quer falar novamente? Oi, Isaías. Desculpa estar interferindo aqui, mas é porque Não, não, fique à vontade. a Daiane e a professora Maria falam coisas que borbulham na minha cabeça aqui. Eu fico assim, nossa, acho muito bacana a gente se encontrar a fazer esse encontro e fazer incursão nessas reflexões, né? Então, a Daiane pegou de novo a questão da individualidade, né? Que eu toquei, né? E a compreensão racional por parte dos alunos dela, né? A respeito do drama que a gente vive, né? Que o capital se instaurou, né? E, de novo, eu cito o professor Vladimir Safatli, e ele fala da, da crise do eu, né? Da crise do eu, porque ele fala que o capitalismo neoliberal ele é uma forma de teologia, ele é uma forma de teologia, percebe? E quando a gente fala teologia, né, e aí já não é o professor Vladimir Safatli, isso já estou falando pelo que eu tenho feito, né? E considerando que a gente tem se concentrado nos recônditos da nossa individualidade, existe uma dificuldade
né, de conversação com o outro, considerando que os nossos critérios são muito imediatistas e ainda muito mercadológicos, não é? É, eu tenho revisitado as minhas orientações filosóficas, porque a minha primeira dissertação foi sobre a teoria crítica. A minha segunda dissertação eu já passei para a questão da metafísica, né? E de repente eu vi que nenhum dos dois estavam me dando alguma solução, se é que eu posso falar essa palavra, para pensar essa realidade, né, em termos filosóficos, sabe? Porque, porque o que está acontecendo, como eu disse, né, é uma dificuldade, né, sobretudo, né, com o pós-guerra, né, de, de, de assentamento de uma mentalidade de esquerda e, portanto, de uma dificuldade de polarização, sobretudo no âmbito coletivo, que a única coisa que eu estou entrevendo de possibilidades é a revisitação da própria lógica sobre a qual a gente foi se constituindo durante esses milênios, sabe? E eu tenho me interessado muito, o Daiane, eu não sei se você conhece, pela lógica paraconsistente do professor Newton da Costa, que morreu esse ano, no início de janeiro. E o professor Newton Costa, ele vai questionar o princípio de não contradição aristotélico, né? O Hegel, a gente sabe que trabalhou isso, o Marx, de certa forma, mas a crítica que se faz é que, sobretudo por Lacan, é que a gente, eu não sei se eu estou fugindo do tema, mas eu acho que isso é importante, porque a gente está falando em termos de indivíduo, já que esse universal é a individualidade, na atualidade, pelo que eu estou percebendo. Então, pensando já em termos de indivíduo, né, essa lógica paraconsistente, ela nos faz pensar a realidade de uma forma que a gente poderia pensar em teorias inconsistentes, né, no limite, mas que não implodiriam o sistema. Não sei se eu estou me fazendo entender. De forma que proposições que seriam contraditórias, elas poderiam conviver. Então, o professor Newton da Costa ele trata disso, de certa forma, né, mostrando, né, que a própria matemática ela chega num momento em que ela passa a ser contraditória. Percebe isso que eu estou dizendo? Então, que eu tô propondo aqui, que eu estou pensando ultimamente, né, é pensar, né, a realidade, já que o universal se tornou individual, de certa forma, é pensar a realidade dentro da própria perspectiva do indivíduo, de como ele processa isso tudo. E esse caminho que eu estou fazendo envolve essa lógica paraconsistente da qual o precursor foi Lacan. Percebe? E a gente sabe que existe uma ligação entre Lacan e Marx, percebe? Então eu não sei como é que seria esse trabalho nesse sentido, sobretudo em termos de educação, que é o que trata esse grupo, né? Porque quando a gente está falando em sociedade, né, a gente está falando do tema da educação. E quando a gente fala da educação, a gente está falando de formação de pessoas. E essa formação, ela precisa passar por um outro tipo de lógica para pensar a realidade. E esse outro tipo de lógica participaria da formação desses novos indivíduos que estão vindo. Percebe isso? Então, o que eu percebo muito é uma dificuldade de pensar por uma lógica, tá certo? Que de certa forma, não que ela derrube a lógica clássica, mas que ela dê um suporte de forma a pensar essa realidade acolhendo as contradições. E eu acho que o plano psicanalítico, porque ele trata muito dessa lógica paraconsistente e também de outras lógicas também, né, que seriam as lógicas não logiciais, lógicas não estritamente aristotélicas, eles nos dão uma fonte aí para a gente poder pensar, chafurdar um pouco mais as bases da filosofia e da sociologia, da economia contemporânea, sabe? Não sei, é isso que eu tenho pensado. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse É, desafio. o professor Suenir nos coloca aí novos desafios ao grupo. Vamos ver o que nós podemos fazer para o ano que vem, aí nos apontamentos que você
a gente avançar, não é? Uhum. São temas provocadores. Então, vamos lá, né, vamos ver como nós podemos avançar, nos esclarecendo em torno desses temas que está trazendo, não é? E Uhum. E a gente agradece também. o Alcinei coloca aqui, agradecendo a oportunidade da tua fala, e no final diz que uma reflexão necessária, você traz uma reflexão necessária para entender as relações entre capital e trabalho, atravessadas pelas alienações que impossibilita o trabalhador de reconhecer o quanto está sendo explorado quando se coloca como entregador dessas plataformas. Uma manhã de muito aprendizado por mais, por mais professoras Dayanes da universidade. Acho que chegamos ao final, então, professora Daiane. Gostaria da sua, professora Maria de Fátima. Então, eu já agradeci é, e esperamos, né, continuar esse diálogo que já vimos que é importante, que já está entabulado há um certo tempo. É, eu costumo dizer no grupo de pesquisa que, em virtude desses elementos fundamentais à vida, que é o trabalho e a educação, nós precisamos nos aprofundar nessa relação e nas mudanças que vêm acontecendo, tanto no que diz respeito à relação trabalho-capital, como também às políticas educacionais, que vêm avassaladoramente rápidas. Por vezes não temos tempo suficiente para dar conta das mudanças que estão e dos impactos que fazem na nossa vida. Então, é esse o trabalho para quem se coloca numa perspectiva crítica. Então, sendo assim, eu agradeço mais uma vez. Esperamos contar com você, professor Geraldo, quem sabe para o próximo ano, Zuenir, professor Zuenir e todo mundo que está aqui, Alcinei, todo mundo pensando junto, indo junto, que não temos outra saída, senão nos reunirmos, pensarmos, estudarmos e analisarmos o que estamos vivendo. Então, da minha parte, é isso, Kiko. E espero que fiquem bem e que se cuidem, porque também estamos em final de ano e o trabalho nós precisamos, temos sempre aquela preocupação de encerrar tarefas, enfim, e isso nos leva a ter um trabalho redobrado. Então, espero que fiquem bem, se cuidem e que a gente continue estudando e nos aprofundando. Kiko, muito obrigada. Obrigado, professora Maria de Fátima. Daiane, suas palavras finais. Não, eu só quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de apresentar esse artigo e de poder refletir junto com vocês sobre o tema, né? Dizer que contem comigo sempre que eu puder participar dos debates que estejam dentro da minha compreensão, né? Eu estou disposta aí a participar e colaborar com as discussões. Agradeço muito, desejo a todos um bom final de semana. Obrigado a todos, o mesmo eu falo também. Bom final de semana. E mais uma vez, obrigado, Daiane, por ter disponibilizado o seu sábado de manhã com a gente aqui. Ok? Um abraço, até mais a todos. Tchau.